Ok. Cheirinho de festinha. Teus e Tons. Como eu sempre começo, sejam muito bem-vindos ao Teus e Tons, o amado podcast aí. Dizem o amado, eu gosto que o redator põe amado aqui. Que visa simplificar a forma que a gente debate comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Se tu já está ouvindo esse episódio, curte a nossa conversa aí, compartilha o nosso episódio, enfim, se inscreve no canal. Dizem as más línguas que se você pede isso no início do episódio, mais curtidas e compartilhadas são feitas. Então, estão colocando aqui, né, para aumentar a nossa métrica de ouvintes. Mas, enfim, para começar o nosso episódio, a gente vai falar um tema bem legal. Hoje voltado especificamente para comércio exterior, diferente dos nossos últimos aí, que a gente vem falando de outros assuntos que podem ser correlacionados, que é sobre importações que entram por Manaus, ou importando por Manaus. Para isso eu trouxe dois especialistas, um mais na área de fretes, outro mais na área de importação. Para debater esse tema, vou pedir para eles se apresentarem. Lidiane, te apresenta aí, por gentileza. Olá, eu sou a Lidiane, sou formada em logística, especialista em gestão estratégica de novos negócios. Trabalho com comércio exterior desde 99. Mas eu tinha 2 anos quando Exatamente, comecei com 4 ou 5 anos, eu fiquei um pouco chocada com essa informação. É massa pensar, Enfim, né? Agora falar. Exatamente, Entendi. Faz muito tempo. Enfim, Fazendo ali já. e com Manaus especificamente, eu trabalho nos últimos 7 anos. Bom, Gostoso. show de bola. Carlos Fux, te apresenta aí, por gentileza. Sou o Carlos, sou diretor da Maya Technologies e um dos diretores da Royal Cargo do Brasil. Sucinto, né? Bom, sou o Arlon, Direto. host do episódio de hoje. Toca a vinheta e bora pro tema. Você vai acordar, vai botar uma água de café no fogo. Camila, mas é que eu não tomo café. Vai ver que é por isso que tu tá triste. Eu só tomo Toddy. Tá na hora de tu amadurecer esse paladar, menina. Gente, voltando agora aí da vinheta, eu tenho algumas informações bem relevantes sobre Manaus aqui, que algumas coisas até não concordo, porque acho que foi escrito de uma forma bonita para vender Manaus. Mas vamos lá. Manaus é uma das maiores capitais do Brasil hoje e tem o maior, o mais moderno centro industrial e tecnológico da América Latina. Não sei se isso é verdade. Reunindo mais de 600 indústrias de ponta. O Porto de Manaus recebeu em 2022 um volume muito grande, 3,036 milhões de toneladas e recebeu de desembarque e embarcou 2,150 milhões de toneladas, segundo o Anuário Estatístico Aquaviário, em 2022, tá? De fato, Manaus tem um grande potencial aí a ser explorado, já é explorado por muitas empresas e a nossa ideia agora é debater o que é que elas estão fazendo lá e por quê e etc. Né? E para começar, eu já queria direcionar direto para a Lídia a primeira pergunta, que é por que é vantajoso importar por Manaus? Então, não é. Não. É legal, né? Já quebrar esse conceito. não, Vamos lá. O que tem de vantagens enfim. e desvantagens? Manaus, é legal a gente entender um pouquinho por que foi criada a Zona Franca em Manaus e por que está tão longe. Porque se a gente for pensar qual que é a vantagem de se levar para Manaus, a gente vai direto para imposto. Ponto. Não é? São todos os benefícios fiscais que traz junto com a Zona Franca. Então, assim, vamos entender por que Zona Franca, por que Manaus, por que lá longe, né? O Brasil é um país com dimensão continental, é gigantesco e a gente precisava, lógico, proteger as nossas fronteiras. Claro. E lá não tinha nada. Né? Então, há mais de um século atrás, já vinha se debatendo no nosso cenário político a criação de um espaço que pudesse fomentar, desenvolver as indústrias e tudo mais e proteger a porque se fronteira. cria uma cidade Exatamente. lá, já começa uma proteção natural, provavelmente. Exatamente. Né? E aí a coisa aconteceu quase um século depois e ali por 1965, mais ou menos, com a chegada da Honda, as montadoras de moto e tudo mais, tudo se desenvolveu. Toda a questão da zona sulframada, os detalhes de PPB, de cumprimento de PPB, as Depois indústrias a gente vai acessórias. explicar cada uma dessas siglas aí. Então, é isso. Basicamente, é vantajoso pela questão fiscal. Né? Até fui fazer uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver, é assim... a Zona Franca, num geral, foi criada por um holandês, acho que foi um alemão lá atrás, vamos falar assim, com esse intuito mesmo, de oferecer benefícios fiscais a ponto de desenvolver lugares normalmente remotos ou que precisavam ser incentivados de alguma forma. Essa ideia geral, em todos, não só no Brasil, mas em outros lugares, foi criado para isso. Mas, obviamente, ele não serve mais com esse propósito, né? Tirando Manaus. Até porque Manaus também
foi aberta uma brecha que você consegue utilizar o benefício de Manaus sem levar para lá. É meio confuso isso, foi até aberto em Santa Catarina, né? Uma área que seria da Zona Franca de Manaus, com os mesmos benefícios e sem você precisar levar para Manaus. Então é confuso. Começou como uma proposta, hoje já não serve mais daquela forma. Mas sim, e mudou muito a cara de Manaus e do próprio do norte do país, porque Manaus acaba sendo o porto ali de entrada. Tem o porto de Vila do Conde e Belém, mas Manaus é o porto que, querendo ou não, abastece toda a região norte. Show de bola. Até tem uma informação engraçada aqui que eu não sabia, não imaginava, que a Zona Franca de Manaus é a maior zona franca do mundo em área territorial, abrangendo 10 municípios e mais de 10 milhões de hectares. Aí já vem a pergunta aqui que não é só Manaus em tese, né, essa Zona Franca então? Porque está dizendo aqui mais de 10 municípios. Exatamente, tem mais de 10 municípios e em outros estados também, né? Tem a parte da Amazônia Ocidental, Macapá, Santana, que era a intenção de justamente você pegar essas áreas mais remotas para integrar elas ao território e manter a segurança nacional, digamos assim. Eu não sabia sobre esse negócio da segurança nacional. Engraçado. E muita gente, eu fui várias vezes para Manaus e muita gente achava que a Zona Franca era uma área, né, que você ia, era fechado, e que você ia lá e ali era uma área sem imposto. E na realidade não, toda a cidade... E como outras cidades, como vocês comentaram, também são parte da Zona Franca de Manaus. Porque quando ela começou bem na região portuária, uma área central, mas hoje que é mais camelódromo, uma área mais velha. Ali a Feira da Banana ali. É isso aí, essa quem confusão. Já foi. E hoje não, são indústrias, tem grandes empresas coreanas, americanas, japonesas que se instalaram lá e é um complexo industrial gigantesco. Massa. Exato. E esses benefícios hoje, eles que a gente vai entrar neles daqui a pouco, vai tentar descrever um pouco deles, mas eles funcionam só para importação? Esse benefício de Zona Franca era só para importação ou era para também industrialização, também para venda dali mesmo? Como é que funciona? O legal da Zona Franca de Manaus é que todos os projetos de produção, eles são abertos, são públicos. Então, a gente apresenta o projeto nosso lá da Ventsol, né, para a produção de ar-condicionado, ele está lá na Suframa para consulta, todo mundo precisa, para eu fechar esse projeto, eu preciso importar uma parte dos itens e a outra parte eu preciso obrigatoriamente comprar de fornecedores nacionais ou locais. Então, se, sei lá, a Lidiane montou uma empresa lá de fabricação de copo plástico, o Arlon sabe que precisa fornecer o plástico, 30% do plástico. Então, o Arlon vai lá e monta uma empresa importadora de plástico. O Carlos vai lá e monta injeção plástica. Então, 30% ou 40%, enfim, varia. O Carlos vai fazer uma parte de serviço, o Arlon faz outra. Essa é uma baita vantagem, porque não vai desenvolver só o meu negócio de copo plástico, vai desenvolver o meu, o do Arlon e o do Carlos. Às vezes um local, um exterior e vai... Exatamente. Em tese. E até falando sobre o ponto que a Lidy comentou, hoje a principal origem que vai para Manaus, né, das cargas, é de Houston. Basicamente, Houston é polipropileno, resina, então é matéria-prima para o plástico. Então, é justamente isso. É uma indústria conectando com a outra. Isso. Se transformou hoje, são quase 1.000 empresas que fazem parte. E claro, tem concorrentes, mas várias são periféricas, né? Que servem a outra indústria, abastecem outra indústria. A gente tem lá também daí, benefícios específicos para compra e venda dentro da parte da Amazônia Legal, né? A zona que é suframada, e benefícios específicos para venda dentro do território nacional. O que quer dizer? O que é suframada aí? A parte que está sob cuidado, sob gestão da Suframa, que é a superintendência lá da região amazônica. Isso. Legal. Até vamos acho que entrar um pouco nesses impostos para o nosso ouvinte ter, acho que um pouco de certeza do que a gente está falando aí, né? Eu acho que a gente tem lá umas 2 categorias de impostos ou de benefícios, provavelmente, né? A gente tem da importação em geral, né? Que eu acho que é o IPI. Vou pegar minha cola, peraí. Aí, ó. Veio preparada? Veio preparada porque vem cola, porque não é simples o negócio. Então, por isso que a gente está fazendo esse podcast e talvez tenha até outros episódios, né? Porque no fim das contas, se bem ficar complexo. A gente tem... Depende da finalidade da tua operação. Se tu está adquirindo mercadorias para industrialização, para comercialização, para uso e consumo, ou se para corporativo fixo. Entendi. Pode fazer as 4 dentro da tua empresa, né? Claro. Pode comprar ativo fixo imobilizado, imobilizar o ativo para tua empresa, enfim. Pode consumir, pode industrializar para revenda ou pode simplesmente revender. Então, cada aspecto desse tem uma isenção ou um benefício específico, que vai desde isenção
suspensão e depois, quando você comprova o teu plano produtivo, no final do ano eles suspendem totalmente, né? Isentam totalmente. Ou parcial, né? Isenta parcialmente. A gente vai desde o imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS, parcial de ICMS, total de ICMS. A gente acaba sempre, né, tendo uma especificidade dependendo do produto, da finalidade de importação e tudo mais. Então não é tudo isso aí que a pessoa tem direito, né? Dependendo do que tu vai fazer com essa mercadoria que você está trazendo, industrializando, etc., você pode ter algum pool de benefícios. Às vezes é só ICMS, ou às vezes é IPI, PIS, às vezes é... Exato. Para quem está querendo começar e montar uma empresa na Zona Franca, é importante saber se já existe algum plano de produção básico instaurado para aquele produto que é a intenção. Vamos lá, voltando no meu exemplo de copo de plástico, né? Se existe um processo produtivo já fixo na SUFRAMA para copo de plástico ou não, se já existe é mais fácil, senão eu vou ter que entrar com um pedido e aí pode demorar muito mais tempo, né? Mas se já existe, aí eu vou precisar me adequar a ele, entender se a minha empresa consegue trabalhar daquela forma ou não, e aí entender quais os benefícios a gente consegue usufruir dentro disso, né? E tu pode ter acesso a esse estudo, a esse projeto feito antes, para tu usar como base para fazer a tua aplicação, caso ele exista. Pode, tá tudo disponível para pesquisa na internet, só que, óbvio, é tudo complicado de se entender, é muita legislação, muito juridiquês, assim, pra gente entender, ele começa né? exterior legal, junto com jurídico. Exato. Mas tá tudo disponível na internet para pesquisa. Copia, cola no chat GPT e pede para traduzir em espanhol, pelo menos, para o cara ter um pouco mais de confusão. Especialista, né? Então, nosso especialista em chat GPT, né? Obrigado. Depois que descobriu, a vida mudou, né? Enfim. É uma vida pós e pré e pós. Isso. É foda porque a gente falou sobre isso na gravação da semana passada, não sei quando foi o episódio ao ar, e realmente tá mudando bastante coisa. Né? Enfim, resolve muito. Facilita bastante. Mas isso é uma das coisas até que fizeram a gente abrir o Teus e Tons. Era que existem assuntos extremamente complexos e que ninguém debate de uma forma simples. Por exemplo, como vai ficar aí Manaus depois desse episódio. Tipo assim, ele é complexo, tem uma tabela gigante aí, tem um monte de folha grifada legal. Sim. Mas depois de o cara ouvir aqui, ele vai entender mais ou menos como funciona. Né? É porque nem o ChatGPT resolve isso, honestamente. Porque é confuso igual. Por exemplo, tem isenção de impostos federais. Então, empresas que importam insumos e matérias-primas, eles são isentas de impostos federais. Tem redução de impostos estaduais, suspensão temporária de impostos, depósito especial. Então, tem várias modalidades que pode ser que se aplica para um tipo de negócio, pode ser que se aplica para um outro tipo de negócio. Inclusive, até na própria parte de desembaraço, aí é claro, a gente vai depois debater isso mais além, é diferente, você precisa de habilidades diferentes para registrar uma DI, etc., realizar o desembaraço em Manaus, ele acaba levando mais tempo do que um desembaraço em qualquer outro lugar do Brasil, porque ele tem uma quantidade maior de documento pedido. Claro. Lembrando que o governo está te oferecendo vários benefícios e com isso ele também vai te cobrar mais, né? ele vai te exigir mais coisas, comprovações para eliminar esses impostos aí ou para reduzir. Direitos e deveres, né? Com certeza. Exatamente. Aí, voltando ali na história de preservar o local e desenvolver, fomentar e tal, e preservar o local, a empresa, quando está instalada lá, ela não tem obrigação só de produzir ou de comprar de outras empresas locais. A gente precisa cuidar da natureza, né? Tem ações para fazer, existe um plano de consumo de água, existe... Por curiosidade, de carbono, quantas páginas tem um plano desse que vocês apresentam para o SUFRAMA? Não sei quanto tem o último, quanto teve o último, mas ele é considerável. Entendi. É um TCC praticamente. É uma bíblia, mini bíblia. Alguns são, basicamente, todos os livros do Harry Potter. Juntos, né? Reunidos, entendi. Sem figuras, né? Sem figuras. Olha... uma das coisas que eu tinha lido nesse negócio dos impostos, além desses federais, municipais e tal, é que tinha um benefício também que a empresa ela consegue utilizar capital ganho para reinvestimento na empresa sem pagar imposto. Tem algumas jogadas até administrativas da empresa, eu vou chamar assim. Não é só sobre a compra e a venda da mercadoria, mas a empresa tem um benefício relacionado a... Não era sobre divisão de lucros, era sobre reinvestimento na empresa. O que é legal, acho que vale a pena também dar uma olhada. Não sei se tu sabe sobre isso. Não sei. Eu sei que tem e que é feito, tudo dentro da empresa que eu trabalho é feito, mas eu não tenho essas informações. Ele tem aqui, quer ver? Eu tinha lido isso. Ó. Deixa eu ver aqui. Além de outros benefícios fiscais. Redução de alíquota de imposto de renda e a possibilidade de reinvestimento de parte do lucro na própria empresa sem incidência de imposto. Então, que é maravilhoso. O que é legal, claro. E que fomenta aí o que tu trouxe de informação, né, Lidiane? Que
se querem desenvolver a área lá, que se dê benefícios para que esse dinheiro continue com esse desenvolvimento em tese, né? E não seja usado só como, sei lá, um meio lá para então, outra coisa. Um outro ponto, se eu não me engano, foi no ano passado que eles aprovaram seguir com a Zona Franca por mais 50 anos. Né? Acho que a atualização de 50 anos e já estava prestes a vencer e foi renovado. Que legal. Isso, ótimo. O projeto. Então isso é muito fundamental. Né? Bom... a gente está falando sobre esses benefícios aí no geral e nós não vamos mergulhar neles e como fazê-los, mas só para passar para o nosso ouvinte. Então, existem enquadramentos aí na qual a sua empresa, dependendo da atividade fim, talvez, da sua empresa, você vai ter uma série de benefícios ou direitos e deveres para cumprir, para de fato utilizar o que a Zona Franca tem de opção para você, né? Desde um pool de 7 benefícios fiscais ou um benefício fiscal mais um de divisão aí de lucros reinvestidos para a empresa e etc. Né? Uma coisa que eu queria entrar, que aí é muito assunto Brasil e que não sei se Manaus vai ser diferente, é que restrições e exigências legais aí que se tem para importar via Manaus. O quão complexo é isso? Né? Porque a gente tem a mania de dizer que o Brasil, ele... sei lá, acho que cria dificuldade para vender a facilidade. Não sei se é assim também lá. Como é que funciona no geral? Vamos falar assim, comércio exterior é um jogo de xadrez, né? Você tem que estar sempre pensando na frente e no problema que vai dar na frente. Então, se você tiver essa mentalidade, você vai conseguir trabalhar com Manaus igual você trabalha com Itajaí. Legal. Você precisa prever o teu problema. Né? E aí, em questões legais, a gente... Existe dentro ali... Se você está cumprindo o teu PPB, o teu processo produtivo básico, você está dentro de tudo que você precisa apresentar ali... Basicamente, você tem que acompanhar o que está chegando e o que está vindo com muita antecedência. Aí vamos aproveitar que a gente tem um transit time gigantesco para Manaus, aí de mais de 60 dias. Dá tempo de chegar a documentação original, fazer uma boa análise, fazer um bom registro de ali. A gente tem que fazer um pedido de ali, além de outros órgãos anuentes, tipo Inmetro, IBAMA e tudo mais. A gente precisa fazer um pedido de ali para a SUFRAMA. Ele é um órgão anuente também da operação, para a gente poder usufruir de todos os benefícios, né? Legal. Então, se a gente faz isso tudo com antecedência, o desembaraço efetivamente é o mesmo daqui. Não é exatamente um problema. Entendi. O problema é resolver tudo com antecedência, né? Aqui a gente está acostumado a trazer, sei lá, um equipamento, um bebedouro, que é uma NCM, um produto pronto para revenda, né? Lá em Manaus, eu particularmente trago ar-condicionado, são mais de 100 componentes numa invoice. Então, a análise é muito mais demorada, a confecção das ali é muito mais demorada, a DI é muito mais demorada. Então, a antecedência é fundamental. E essas exigências legais, existem prévias também? Assim, coisas, por exemplo, assim, o que uma empresa ela tem que ter para entrar lá e ser apta a utilizar as coisas de Manaus? Ela tem que ter uma planta lá, ela tem que ser grande, tem que estar num território específico, tem que ter um capital social X, tem regras? Basicamente, você tem que apresentar um projeto na SUFRAMA, a SUFRAMA coloca aquilo para votação no Conselho Administrativo, se aprovada a tua entrada no clubinho, você pode trabalhar lá dentro. Então, legal. Mas também você pode levar uma carga para lá e não utilizar os benefícios, certo? Pode, normalmente como claro que não faz sentido, né? Mas... Justo. Né? Mas você pode fazer uma importação lá, sendo uma empresa com radar simples, como é aqui, pagando todos os impostos. Assim, nada misterioso. Legal. É que o que as pessoas imaginam, às vezes, que é extremamente complexo ou difícil, mas talvez, dependendo da situação, como a Lidiane tinha comentado, se já tem um projeto lá aprovado para aquela tua mercadoria, talvez fique mais fácil e, de fato... O que a gente notou é que grandes empresas foram para lá, né, cara? Montadoras de carro, de moto, tem empresas de ar-condicionado, alta tecnologia, tá lá, farmacêutico tá lá, deixa eu ver o que mais. Cara, até de cosméticos tem empresa lá, bastante. Então, meio que assim, quando eu fui lá e eu dei uma volta assim por aquele parque industrial, parece ter uma parte separada onde ficaram as grandes empresas, assim. E eu passei por lá, cara, só tinha empresas gigantescas. É gigante. Ninguém de médio porte. Sim. É tudo gigante, global, um nível altíssimo, assim. Não sei se as outras empresas, por exemplo, um pequeno importador de pneu tá lá na cidade, com a loja dele lá, importando 3 contêineres de pneu por mês. Porque também tá... tem benefício para isso também, para compra, para revenda ali dentro da E até o próprio mercado local, né? Porque se for ver assim, Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes, a grande Manaus, se não mais. E tirando que Manaus abastece Amapá,
o Acre, outros lugares, Claro. que é o porto de entrada. Então, sim, tem um mercado local também que consome, né? Que é considerável, exatamente. Que é considerável, com certeza. Claro, ele não representa, por exemplo, Manaus, ele está nos últimos anos embarcando em média de importação em torno de 180 a 190 mil teus. Isso é teus, para quem não sabe, é unidade equivalente de 20 pés, né? O container de 20 pés. Então, isso, se a gente for contar em container de 40, é 90 mil containers. Então, é bastante coisa. Claro que boa parte disso aí são de grandes empresas que são para... A gente brinca lá, o pessoal de Manaus fala que é para exportação, que é quando a carga ela não vai ficar em Manaus e vai para os lugares do Brasil. Eles chamam até de exportação. São só para utilizar o benefício, a planta fabril lá e depois mandar para outros lugares. Até legal ter comentado e a gente entrar nesse assunto da grandeza. Eu tenho a informação aqui que a Zona Franca de Manaus ela é responsável por cerca de 8% do PIB do estado do Amazonas inteiro. E ela emprega direto e indiretamente mais de 600 mil pessoas. Então, acho que desenvolveu um pouco no que Mostrou precisava. como deu certo o projeto. E talvez por isso que eles já postergaram por mais Renovaram, 50 né, anos aí, porque, de fato, parece fazer sentido aqui na teoria e no que nós já tivemos experiência. Acho que os três já foram para Sim. Manaus e sabem como é lá. Óbvio que não é uma mega potência desenvolvida, mas na questão industrial e de grandes empresas fazendo... né, grandes operações, cara, tem de sobra lá, né? Acho Sim, que... exatamente. E vai se renovando, né? São fases. Eu fui também várias vezes para Manaus e conversando com as pessoas de lá que acompanharam os últimos 20 anos, mais até, foram vendo primeiro as empresas japonesas chegando, elas dominando tudo era japonês. Depois veio coreanas, agora vieram chineses, aí vem tipos de produtos específicos que estão sendo fabricados em Manaus. Então é legal ver essa... Vou chamar de evolução, né? Essa evolução da própria Zona Franca e os tipos de empresa que buscam os benefícios e se instalar lá. Não, e você vê o quanto isso tudo afeta a população do lugar, que, como você comentou, Carlos, as empresas japonesas, que são muito fortes na região lá de Manaus, os colégios oferecem a segunda língua como japonês e não como inglês. É muito comum. Massa. Sabe? E é muito comum também, porque faz parte do rol de obrigações das empresas oferecer cursos de aperfeiçoamento para os funcionários. É muito comum você falar com o pessoal da linha e eles serem fluentes em inglês ou fluentes em japonês. É muito louco isso. Eu ia Mas falar da comum. mão de obra também. Eu acho a mão de obra de lá muito qualificada. Bastante. Desde em qualquer Também pra área... atender indústrias internacionais, multinacionais, o cara tem que ter um certo nível, Sim. né? É bem Eles qualificada. são bem especializados. Assim, é legal de ver, é legal de trocar com eles essas experiências, né? Eu até faço um paralelo a isso, que é... A gente já conversou bastante aqui durante o Teus Tons e até fora sobre o projeto Maquila, que é lá do Paraguai. E no Paraguai eles têm esse mesmo intuito, assim, que é tentar levar, através de facilidades, um desenvolvimento para o país, de alguma forma e tal, e com que capacite a mão de obra local, assim. Então é muito mais fácil trazer empresas e com elas trazer esse desenvolvimento, tanto escolar e entre outros, né, de mão de obra, de especialização e etc., para levantar o nível de escolaridade de toda a população e começar a ter um desenvolvimento e um crescimento, até porque é um país pequeno, né? Então, Manaus, pelo menos, está no caminho aí. Sim. pelo que tô falando Acho de que experiência. nada é mais forte para encorajar isso do que você gerar emprego, de que você oferecer oportunidade. Não adianta Claro. você colocar a escola mais desenvolvida numa área que não vai oferecer nada depois. O que você vai fazer depois dali? Claro. Então, Manaus, de fato, oferece. Né? Então, E talvez até a iniciativa privada deve custear isso, né? Sabe? Tipo assim, sim. pô, ninguém tá sabendo falar japonês aqui. Vamos juntar as empresas japonesas aí, sei lá, Honda, Yamaha, etc. Põe todo mundo lá, faz uma escola que ensina japonês e que ensina um padrão de trabalho X. E aí depois a gente já tem a mão de obra aqui local. É Talvez... que é mais fácil para comunicação, né? Imagina, você coloca uma empresa japonesa que provavelmente os gerentes, os gestores, os diretores são japoneses, né? Que não falam português direito, o pessoal que não fala japonês na empresa para trabalhar. É complicado. A comunicação fica prejudicada, né? Você precisa mesmo melhorar. Tem hora que o sinal não resolve dentro de uma indústria. Não, e lá chove, né? Daí tem um problema que chove, acaba a internet, tudo. A infraestrutura ainda tem que melhorar lá, mas É que aí já é questão, a gente está no meio da floresta amazônica, né? Então é temporada de chuva e temporada de seca. Então isso até é um dos pontos críticos de você operar via Manaus. Que aí é questão logística, assim, tem seus desafios que é da natureza mesmo. Você vai ter época de seca que
o navio, que é gigante, ele não vai conseguir passar. Se você pegar o Google Maps e botar Porto de Manaus, você vai surpreender onde é que chega o navio. Porque é bizarro, ele está chegando no meio do Brasil, basicamente. E é tudo fluvial, ele tem que passar primeiro por Vila do Conde, né, que é o Porto de Belém. Depois chega em Manaus e aí, período de seca, você não vai conseguir passar um navio muito grande, porque ele é pesado, ele vai dar o problema do Ever Given lá, né? Enfim... Como é que se chama isso? Eu esqueci a palavra também. Navegabilidade? Não, ele parou lá e encalhou. Isso, Encalhou. Obrigado. Ele pode encalhar, então tem bastante risco. Isso, obviamente, gera um custo adicional para os importadores. Então, é complexo. Até não se assustem por um período de Manaus, os armadores eles cobram uma taxa de rio seco, vai. Uma taxa de estiagem que é para tem as duas, compensar. Né? Quando tá maré alta, eu vou falar maré alta, mas não é maré alta. É quando tá no período de chuva também, é uma dificuldade de levar a carga até lá, e no período de seca também. Então sofre com esses dois períodos, que lá não tem verão e inverno, né? Período de seca e período de chuva. Eu até tive uma situação bem interessante quando eu fui para lá. Eu tenho uma amiga lá que ela é bióloga e ela estava fazendo um estudo lá na Amazônia, junto com isso, eu fui visitar ela. E ela falou assim, olha, vamos sair daqui 5:30 da tarde para não pegar tanto trânsito na saída aqui do... Eu acho que era um parque meio ecológico assim. Eu quero te mostrar um negócio massa. E a gente estava andando por uma rua, até, assim, eu vou dar referências do que eu lembro. Era uma rua onde tem um condomínio onde ficam as pessoas mais ricas lá. Inclusive o governador do estado do Amazonas mora nessa rua e nesse condomínio. É o Aleixo. Não sei. O que acontece? Massa, falar um nome, eu não faço a menor ideia quem é o cara, mas assim, o que eu achei interessante é que nessa rua... Salles, daquela, né? Nessa rua, Porto, já é Manauara, assim, perto cara. da Eu passei frio em Manaus, gente. Eu passei frio em Manaus, eu posso me considerar manauara já. É que é massa que tu pode dar uma referência, isso eu aprendi com um amigo meu, tu pode dar uma referência que vale pra qualquer cidade. Fala assim, sabe ali perto do Banco do Brasil, ali no centro? Tipo, toda a cidade tem toda um cidade banco. tem um Ou a Banco do igreja, Brasil. a praça da igreja. Isso, pronto. Enfim. E nessa rua, tinham as árvores no meio da rua, tinha um canteiro, assim, a pista de ir e vir. E no meio do canteiro tinha as árvores meio comidas, assim, tipo, só tinha o tronco e não tinha os galhos e nada. Eu, o que aconteceu aqui, né? Eu perguntei, porque é legal, assim, é só toco, até o final, assim. Daí lá, às 6 horas da tarde tem um evento, olha só que legal. Cara, veio uma nuvem de pássaros, não sei que pássaro era aquele, 6 horas da tarde, assim, ficou tudo escuro. E eles vêm destruindo tudo ali, comendo aquilo, tudo das árvores, destruindo, né? Sei lá, estão se alimentando. Parece que o cara tá comendo o carro, né? Mas ele não tá, ele só tá... E tipo, 6h15 eles sumiram. É tipo uma maritaca, assim, um periquitinho, algum bicho assim, é hiper barulhento. Então, um barulho gigantesco e muito, 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 assim. E lá os compromissos são antes ou depois da chuva também, né? Porque não é assim, vou... Tá horário 3 da tarde, não, vou depois da chuva da tarde, né? É massa, né? Porque, tipo, realidades de um lugar são diferentes do outro, né? Até pergunta, outros riscos e desafios por Manaus aí de importar, de operar, além de clima, além dessas taxas extras ou desses passarinhos? O que mais que a gente tem aí de... Bom, a gente já falou do rio, né? Que tem uma informação bem legal e importante. Eu ouvi há um tempo atrás que em partes do Rio Negro, a diferença no calado, isso. A diferença no calado chega a 19 metros entre o período de seca e o período de chuvas. É muita coisa. É muita coisa. Sabe? E aí, esse é um ponto praticamente importante. Além do... O clima é complicado, né? Importar no calor, importar no período de chuva é muito difícil. Porque muita chuva na cidade e muito tráfego de caminhões dá muito buraco. Claro. Né? E aí, por vezes, você vê caminhões quebrados, caminhões tombados. Às vezes, container tombado, caminhão não, porque não travaram, justamente por conta dos buracos. Tem muito buraco, a gente não trava, porque daí perde o caminhão. Claro. Aí, nesse caso, cai só o container. Claro. Né? Faz sentido, né? Exato. Enfim, cara, tem que ter boa vontade para trabalhar lá, na real, essa, porque... Tem uma série de dificuldades. A logística em si é muito complicada para lá, né? É meio louco também. Só um ponto. Tu falou que são 19 metros, né? De diferença de calado. Isso. O Porto de Itajaí tem 9,8 metros de calado. Acabei de checar, não foi no chat GPT, mas eu chequei. Então, assim, a gente vai falar todo episódio agora sobre isso. A diferença é basicamente o dobro. Então, a gente já vê Sim. realmente a gravidade
em período de cheia ou de seca. Né? Tem uma outra coisa que aí é mais voltado para a minha área de frete internacional, que eu acho também um desafio, assim, que é a quantidade de opções que você tem disponíveis no mercado de armadores e de rotas, né? E de companhia aérea também. A gente falou de porto, mas de companhia aérea também. Companhia aérea. Porque, em tese, é assim, Manaus ele se desenvolveu para isso, mas, num geral, não é o mercado mais atrativo do mundo, né? Era mais fácil ter um porto e aeroporto em São Paulo, onde tem não só... sei lá, a distribuição, mas o consumo e muita gente e a migração brutal para lá de muito mais gente, etc., do que em Manaus, que ele está específico para isso. E muitas vezes é assim, o que eu percebi, muita carga entra, pouca sai de Manaus para fora, né? Então o armador ele tem que fazer um cálculo, o frete já fica mais alto, porque ele não consegue fazer a volta, vamos dizer assim, que é a viagem tem que fazer de vinda e de volta. reposicionamento de container. O reposicionamento de vazios... não sei como é que está a também competitividade. A rota, né? Porque se você vai pegar, vamos colocar Santos, Itapoá, Navegantes, Paranaguá, são serviços diretos. Lá não, lá você vai fazer ou via Santos, normalmente, ou você vai fazer via Manzanillo, no Panamá, que é hoje um serviço mais vantajoso, utilizado. né? Então, assim, primeiro você vai ter vai ser diferente, não vai ser a rotação, vai ser um transbordo. Então, tua carga vai deixar aquele navio, vai ficar no terminal, pátio. Lá no pátio, e depois ser colocado em outro navio. Isso tem custo, e obviamente o custo da operação de Manaus, o custo do frete de Manaus é mais caro. E até a gente tem que ver também, daí assim, que é óbvio que eu acho que é o cálculo que precisa ser feito, se vale a pena os benefícios que tu vai ter versus esses desafios logísticos, né? Porque, por exemplo, a gente viu muito, daí me corrija se eu estiver errado, porque deve ser a tua especialidade, Lídia. A gente viu muito todo o mercado de importação de ar-condicionado ir para lá, por exemplo. Foi tudo para lá. O mercado de 2 rodas também, né? Tem Kawasaki. Motos também, isso aí. Honda Yamaha. BMW, a Harley Davidson também tá lá. Então, mas essa logística não é só para consumo lá, né? Tipo, essas motos, esses ar-condicionados gerados, eles não ficam só lá. Eles têm que chegar até aqui em Santa Catarina, por exemplo, enfim, em outro lugar, no Rio Grande, para venda. Justamente. É um desafio muito difícil essa distribuição, as regras para se cumprir, essa venda fora. Porque eu lembro que eu estava lá, uma das coisas que eu achei engraçado são... Eles falavam assim, a gente vai exportar essa carga aqui para o Piauí. Tipo, parecia que Manaus não era no Brasil, assim. Eles comentavam sempre a frase exportar daqui para um outro cidade ou local no Brasil. Exato. Manaus é outro país, né? Definitivamente é outro país. A gente tem regras de entrada e saída de mercadoria para a mercadoria nacional, para uma mercadoria brasileira. Dentro de Manaus tem... Mas isso é pela Zona Franca, né? Ou não? É pela Zona Franca, para você poder usufruir dos benefícios também, né? Porque eles têm benefícios para a venda dos produtos lá dentro também. Que legal. Né? Então, sei lá, eu produzo caneta aqui, para eu vender caneta para lá, eu tenho um benefício X. Então... Também existe a necessidade de registro de mercadoria para a entrada na zona e para a saída da zona também. É uma exportação e uma importação de fato. Entendi. Talvez mais simplificada, né, do que uma importação real, ou não? Não, é feito via Siscomex. Inclusive, não o Siscomex, é um programa da Cefaz, mas é bem trabalhoso. E aí esses desafios, por exemplo, dessa distribuição, assim, vamos dizer que o equipamento chega, vocês montam... fazem o que precisa ser feito e precisa distribuir. Uma empresa no geral, né? O que eu vejo muito a saída por lá é de balsa, sai de caminhão. É mais barato do que a cabotagem, né? E daí me digam vocês, por que a cabotagem não funciona, sabe? Para isso. É muito mais caro a distribuição por container em cabotagem do que eu trazer num caminhão. Eu tenho um caminhão hoje, algumas transportadoras me oferecem um espaço dentro de um baú que é quase o tamanho de 2 containers, pelo equivalente ao frete de um container, com uma chegada mais rápida da mercadoria aqui em Santa Catarina. Então, de fato, não faz sentido. Acaba sendo 2 dias, né? Desculpa. Hoje a diferença de transit time de uma carga via cabotagem rodoviário para Manaus é 2 dias a menos no rodoviário. Então, acaba sendo mais fácil de fato. No trânsito, né? Só que tem o período de liberação da mercadoria, tem o quanto essa carga espera para carregar, né? Tem uma vantagem e desvantagem. Isso eu digo do rodoviário. O rodoviário é 2 dias mais rápido no contexto geral. É só o trânsito, né? É porque assim, né? O do navio, ele tem uma complexidade, né? O rodoviário ele tem uma vantagem que outro modal ainda não tem, que é buscar na porta e entregar na porta sem troca de nada. Né? Você pede, o cara pode estar ali em 2 minutos, caso ele queira. O navio e entre outros, como um trem, etc., caso tivéssemos,
eles têm uma programação a seguir, né? E às vezes a tua programação não encaixa Exato. com a deles, né? O Exatamente. caminhão, ele tem a programação daquele momento, daquela carga específica que ele está indo buscar. Ele é mais maleável, né? Óbvio que é, em tese, grandes partes um pouco mais caro, tirando uma exceção ou outra como essa, por exemplo, mas é isso. E segundo é a burocracia, né? Em área portuária, ela é complexa. Assim. Você tem que retirar um equipamento vazio antes para levar para sua fábrica. Então, todo rodoviário tem um apoio, toda a cabotagem, ou todo um processo marítimo tem um apoio terrestre depois na via rodoviária. Eu acho que não tem... Só se o cara construir um trilho de trem dentro da empresa dele, que pega do porto até a empresa dele, direto, sempre tem um caminhão dando um auxílio de alguma forma. Exatamente. Então, eu acho que essa é a maleabilidade. O que eu não consigo te explicar, honestamente falando, é o preço não bater dessa forma. Assim. Talvez Pela quantidade de pouca gente empresas, usar, são poucas empresas São poucas que fazem. opções, E né? além da cabotagem no Brasil, ela é bem severa. Assim. Eles estão tentando mudar agora com a BR do Mar, mas vamos esquecer a BR do Mar. Tem regras... Cara, absurdas, assim, tipo... É complexo ainda. Se o cara a empresa é de origem brasileira, ela tem que seguir as leis trabalhistas, etc., do Brasil. E se o cara é de uma empresa estrangeira que está operando cabotagem aqui, é outro tipo de regra. Daí não incentiva Exato. a nossa marinha mercante e o que a gente paga lá, que eu acho que voltou para 25% o FRMM, que não é pago em Manaus, né? Até onde eu sei. Não é pago em Manaus. Olha, mais uma curiosidade, não é pago em Manaus e eu acho que quase todos os outros portos, se não todos, são pagos. O adicional de marinha mercante, se eu não me engano, voltou para 25%. Ele tinha Não descido vou para 9%. saber te não dizer, sei. para 8%. Eu acho que está em 8% ainda. É? Não lembro se Não foi sei. aprovado. Eu lembro que agora na mudança do governo, eu li no LinkedIn alguém reclamando alguma coisa, mas eu vou checar depois e Voltando falo. a pontos também, a gente Ô, Binho, falou tu consegue ver para mim, por favor? Quanto que eu tá ia o pesquisar isso FRMM hoje? Só pra gente ver enquanto toca aí, vamos ver se E a gente outros consegue pontos achar. também, que a gente falou de pontos que são a desvantagem, né, da cabotagem, no fim das contas. Tem pontos positivos. Primeiro, a segurança da carga. Hoje você atravessar o Brasil por estradas não confiáveis e áreas também perigosas para roubo. Isso você não acontece, você Sim. faz a cabotagem. Então te dá essa segurança. Então o Brasil não tá na pirataria, não tem um Jack Sparrow lá tentando roubar um containerzinho hoje. Isso não. Isso Não tá Container como- não, mas na balsa acontece. aí é outro mundo. E outro ponto é a questão de emissão de carbono, né? Através do... Se eu não me engano, chutômetro aqui sem consulta, em torno de 70%, 80% de redução de emissão de carbono. De Que legal. Então Comparado o rodoviário à cabotagem. tem suas vantagens e Sim, com desvantagens aí. certeza. Tu sabe isso ou não? Se tem alguma explicação por que lá não é cobrado esse AFRMM, né, na importação? Esse Porque adicional não da- é porto marítimo, né? Porto fluvial. Ah, legal. Então é considerado tipo um porto Deixa de eu rio. puxar pela memória, mas eu lembro que tem alguma coisa a ver com a lei de portos lá de 1985, um negócio assim. Tá. E Não, legal. era obrigada a pagar para os portos, porque os portos eram todos públicos, né? Conseguiu? Tinha que ter um porto público. Ô, Lid, Entra aqui. Tu Eu não deveria lembro ter disso. colocado como historiadora também, quando se apresentou, porque tu tá puxando relatos Ai, cara, eu históricos preciso aqui. puxar, eu tenho que entender as coisas que eu estou fazendo, senão É legal, tá- eu tá- me irrito um pouco. Tá em 8%, sim. Tá em 8 ainda, né? Tá em 8 ainda, parece, desde a publicação do Diário Do ano Oficial, passado, né? dia 25/3 de 2022. Ela só é válida, essa de 8%, para navios que operaram em um porto brasileiro na primeira escala a partir do dia 25/3. Beleza. É o que parece aí. Se mudou, a gente está falando da data da gravação aqui, da informação pega agora no Google e não no ChatGPT. Para Já- parar de falar um pouco disso. Enfim, e quando você me questionou ali sobre a migração dos produtos, Obrigado. porque aqui em Santa Catarina a gente trazia, por conta dos benefícios do estado aqui de Santa Catarina, a importação, a gente tinha muito ar-condicionado pronto, importado aqui, né, via trade e tudo mais. E aí, de repente, migrou todo mundo para lá, as empresas, Isso. as fábricas foram para lá e tudo mais. A redução foi na casa de 35% só de cara no imposto de importação. É muita coisa. É muita coisa. A grade reduziu já a quantidade de impostos para a importação do produto pronto aqui, né? Mas ainda assim não vale a Não pena. compensa ainda. Não compensa. Legal. Enfim, eles têm que se tornar vantajosos para levar o desenvolvimento para lá, né? Tese. Exatamente. Vamos pensar de novo ali na questão do desenvolvimento da região, né? Eu vou apresentar um projeto, eu sou uma empresa grande de ar-condicionado, eu vou apresentar um projeto para a criação do PPB lá na região de Manaus. Eu preciso mostrar vantagem
para levar aquilo para lá, né? Quantas empresas no Brasil fabricam, quantos funcionários a gente precisaria ter lá para fabricação disso, enfim. Né? Tem que defender uma tese. Exatamente. Para ser aprovado ou não. É de basicamente acordo com... isso. Ah, legal. Bom, vocês lembram de mais algum desafio que a gente vê? A gente já falou de infraestrutura, transit time, custo. A infraestrutura também aeroportuária, eu tive experiência no passado de Manaus ser bem complexa, assim. Isso deve ter mudado, porque fazem 15 anos, né? Bastante tempo. Mas na época de um boom de Brasil de consumo, o Brasil crescendo bastante, as cargas em Manaus as levavam... Porque tem o sistema Mantra ainda, né? Que vai ser substituído pelo CCT. Ela levava, para ser colocada no Mantra, aquela carga em 2009, ela estava levando quase uma semana ou mais de uma semana. E ela não conseguia ser armazenada sem isso. Então, pensa, tudo que vem aéreo para Manaus, basicamente é tecnologia, semicondutora, enfim. Cara, de tudo, né? De tudo tecnológico. Para televisão. Componentes eletrônicos, enfim, bem grande. Bem grande para lá. Isso ficava no tempo, em Manaus, na chuva. Então, assim, o prejuízo que gerou para as empresas, não sei se teve ação contra quem administrava o aeroporto, mas era um caos operar em Manaus, naquele momento no aéreo, porque o complexo não estava tendo volumes regulares. Era um boom de carga muito grande e não tinha infraestrutura para absorver todo aquele volume. Então, isso era um problema. Hoje eu não sei se... Não acredito que seja. Não acho que é. Hoje não. Hoje a gente consegue ter um Mantra avisado aí em 48 horas depois da chegada da carga. Normalmente isso não... É que o boom era absurdo, assim. Era um volume muito grande. E claro que depois de 15 anos... Isso não aconteceu mais. Eu não tive nenhum... Não noticiei nenhum problema dessa gravidade em Manaus, mas chegou a esse ponto, assim. Da infraestrutura não conseguir suportar todo o volume que foi operado lá. Até, Lidy, na questão dos teus despachos, das tuas importações e do que tu já teve de experiência, assim, ele tá bem rápido lá, né? Desde que tu fez o trabalho antes de analisar os documentos, etc. Sim. Uma liberação não tá levando muito mais tempo por ser assim? Ou não, Aí um dado nosso, pessoal, né, da nossa empresa, a gente tem uma média de menos de 4 dias para a liberação da carga, desde a chegada dela até a entrega efetiva da carga na fábrica. Pô, a gente consegue Isso é bem bom. Sim. Lógico, né? Não vamos diminuir aí o free time demurge, por favor. A gente precisa. Não. Né? Quem faz esse esforço é o armador, cara. Os agentes de carga só seguem o baile nesse ponto. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma diferença de menos de um dia para liberar as cargas. Então... Tá excelente, né? Se for ver a burocracia que se tem, como o Teg tinha comentado, para você conseguir ter esses benefícios tributários de impostos e você só ter um dia a mais para liberação exatamente. É pouco. Mas isso, né, como eu tinha falado antes, é um trabalho prévio. Você precisa fazer deixar tudo organizado antes, porque a gente já aconteceu de a carga chegar no porto e a gente começar a trabalhar em cima daquela carga depois que a carga chegou, e aí foram quase 30 dias para conseguir liberar. Então, é trabalhoso, sim. A gente precisa fazer tudo com muita antecedência. Até uma das coisas que a gente bate na tecla todo episódio aqui, o nosso ouvinte já deve estar de saco cheio, mas eu vou falar de novo, né? Você escolheu ouvir esse podcast, podia estar, né, fazendo outra coisa. Que a gente acredita que comércio exterior é muito planejamento antes, prévio, e a execução desse planejamento prévio. Porque, em tese, é uma salada de frutas, assim. Você tem que cortar e deixar ela organizada antes de montar ela, porque senão vai ser uma zona, vai ser cortada diferente. Porque vai ter problema, assim, vão acontecer coisas que não tinham sido previstas. Aí você tem tempo para atuar nas coisas que não tinham sido previstas. Se você a carga está embarcando, por exemplo, vamos pegar uma operação para Manaus. A carga embarcou, está chegando, aí vai começar todo o processo para fazer o desembaraço. Mas aí você tem outras necessidades, outras coisas para fazer. Não faz sentido. Se você faz tudo isso antes, você pode trabalhar mais tranquilo e não... Isso mesmo. Não resolver os problemas, uma demora mais de transit time, até porque tem uma falta de documento que pode acontecer. Toma tempo, né? Por exemplo, se eu preciso corrigir um documento, às vezes demora 5 dias, às vezes tem uma LOI para ser assinada e tem que ser a punho com uma caneta azul, que tem umas regras aleatórias. Às vezes com um documento parado, o currículo ficou parado em Viracopos e não chegou o documento a tempo. Então tem coisas que podem acontecer e acontecem. Se você tem um bom planejamento, você consegue focar nessa resolução desses problemas durante o teu embarque e não precisar fazer tudo ao mesmo tempo. Tá aí uma das discussões que eu já tive numa mesa de bar, que é legal. É assim, por que no modal aéreo o documento pode vir com a carga? Então ele chega com a carga e tal, e o marítimo eu tenho que usar o modal aéreo para trazer o documento, né?
e não vir com a carga de alguma forma. Eu conversei sobre isso ontem. Sério? Também se irrita com isso? É porque eu fico pensando, tem um custo extra para uma coisa que o aéreo já resolveu, né? Ele Sim, botou exatamente. lá junto Tá com a carga e ali já foi. e foi. Enfim. Ou que fosse online, né? Web, enfim, de alguma forma. Estamos chegando tem- lá, no web. Porque ir com a carga... Não, tudo bem. De qualquer complexo forma, pro marítimo. de qualquer forma que seja mais fácil, né? Para não ter esse custo extra. Mas o talvez, online, necessário. ele vai chegar. Ele já, na realidade, ele já é uma realidade. Ele ainda não tem uma funcionalidade tão prática. É isso. Mas ele já existe para o marítimo. Para o aéreo, ele já tem o EAWB também. Não é Que tão legal. utilizado, mas logo a gente vai O parar mercado de... pede por isso, né? Não dá pra gente ficar com papel na mão, assim, por tanto tempo, né? Não dá. Não. E tem mais isso que é complexo, assim, um pouco dessa segurança, né? Porque várias vezes assim, perderam a via 2 do BL. Então, onde é que tá isso, meu? Quem nunca rasgou sem querer um envelope e tinha um original lá dentro? E assim, o BL é documento sério, muito sério, né? Então, basicamente é uma nota fiscal da carga, assim. Você consegue tirar uma carga que às vezes não está paga. Então, por isso que talvez tenha demorado mais para ter algo digital. É muito sério. Tem países que proíbem a empresa utilizar o HBL para ir no banco. Né? O HBL é o documento do agente de carga, o MBL é do armador. Você não pode chegar num banco para pegar uma carta de crédito com HBL, porque isso pode ser forjado ou qualquer um pode emitir. É isso aí. Então, assim, ele é muito sério, esse documento. E aí é claro que tem que ter uma diligência, uma pesquisa, um estudo muito grande para você conseguir globalizar toda uma forma de operar que ela já existe. Ela tem seus problemas, mas ela existe e é funcional há muito tempo. Mas tem um desafio também, né? Porque eu lembro que a gente comentou aqui nos episódios atrás que tinha um projeto da IBM com a Maersk para digitalizar o comércio exterior, né? O Trade Lens era o nome e eles desligaram ele. E o que a gente teve de informação é o quão difícil é colocar todos os players dentro da mesma plataforma, assim, porque cada aduana de cada país pensa de uma forma. E tu tentar digitalizar isso e transferir posse, eu vou chamar de posse, né? Sim. Para mim, para ti, digital, e que seja válida essa assinatura. Daí, os certificados digitais de assinatura que a gente assina nos nossos documentos hoje não são válidos lá fora. Em todos daí os países, é uma confusão. exato. Aí, cara, enfim, eu entendo um desafio aí bem grande, porque não é só pegar um JPEG e botar dentro de um anexo de um e-mail e enviar, né? Dá para apertar Ctrl+C, Ctrl+V e transformar isso em 70. Não é bem assim, né? Então, tem acho que um desafio tecnológico aí pela frente. Uma das coisas que também quero ver com vocês, que eu tenho bastante curiosidade, até tenho um pouco de dificuldade de ver, é para curto e longo prazo, como é que vai ser o desenvolvimento ou o crescimento nessa parte de importação ou dessa parte de negócios lá em Manaus, assim, o que vocês têm visto, assim, o que vocês têm de sentimento com tudo que vocês têm de informação e experiência? Eu vou falar mais sentimento, assim, o que eu vi de Manaus nas minhas idas para lá, nas operações que eu fiz e me envolvi. Manaus, ele basicamente serve todo o Brasil, né? Então, assim, ele é uma área produtora de ar-condicionado, de moto, de videogame, Medicamento, de jogos, cosméticos, enfim. tudo, sim. É isso, tudo. Então, ele é basicamente para consumo do Brasil. O restante do Brasil, né? Porque Manaus, apesar de falarem uma exportação, Manaus faz parte do Brasil. Então, assim, se tem uma alta na demanda, Manaus vai ter mais volume. Manaus sempre... ela tem o porto, o aeroporto, etc. Ele tem mais volume em épocas que o Brasil está crescendo e aumenta o consumo. Então, tendo mais dinheiro, a população consumindo mais, o volume de Manaus vai crescer. A não ser, claro, agora tem um novo equipamento que virou uma febre, todo mundo quer. Aí beleza, mas são questões bem esporádicas, é difícil de prever isso, ou tem uma nova tecnologia que você vai ter que se atualizar, aí sim vai ter um aumento, mas fora isso aumento do consumo no Brasil, aumenta o volume de importação por Manaus. Essa é o que eu vejo. E se já está reconhecido o modelo de desenvolvimento regional, e se a gente já teve esse modelo renovado por mais 50 anos, a gente tem aí uma segurança jurídica de que vai continuar usufruindo dos benefícios por mais 50 anos. E é meio louco, né? Porque se eles tirarem isso, olha a infraestrutura que tem lá de empresas, né? Sim. É uma terra muito rica, né? De muita oportunidade. Sim. Se tu vai para lá, se tu conhece as pessoas... acho que o ponto mais importante para tu poder operar em Manaus é tu fazer um bom networking da cidade. Conhecer as pessoas certas, visitar pessoas...
estar sempre em contato com essas pessoas. E aí, a partir disso, as oportunidades brotam, assim, é incrível. Eu lembro que a gente se impressionou muito, nós fomos conhecer um despachante lá, que atendia uma empresa dessas grandes de eletrônicos, e ele me falava, não, cara, a gente tem um sistema e todas as nossas DIs, etc., são enviadas e recebidas via robô e tal. A tecnologia aplicada no processo dele foi assim, singular. E eu tinha empresas. Uma visão diferente. Assim, eu achei que era uma terra onde ia ter muita gente de chão de fábrica industrial. E quando eu cheguei lá, eu me impressionei total. Preconceito idiota da minha parte, porque no fim das contas foi assim... Pô, eles aplicaram isso aqui na prática, até pelo volume, né? Tipo, só essa empresa, entre aéreo e marítimo, sei lá, registrava, acho que era 2.000 DI semana, porque tinha um alto volume de partes e peças vindo para reposição e... Pô, é humanamente, né, complexo. É impossível tu pegar e digitar a minha... Além do risco, né? DI, a nossa DI, por exemplo, tem mais de 100, chega a ter 190 itens. Né? E não é tão grande, não é das maiores. Claro. Né? Eu já preciso, sei lá, eu tenho um volume de chegada grande semanal. Imagina o volume de documentos que eu preciso tratar, a quantidade de planilha de Excel, a quantidade de informação que está passível de erro. Na hora de digitar qualquer erro. Em Manaus é uma multa e um atraso de 5 dias. Sim. Né? Então... Esse é o custo do comércio exterior. Cada erro, cada aprendizado mas não é só custa no Brasil, R$5.000 no mínimo. Isso é... Claro. O Brasil, a gente tem um problema da CE. Vou falar da área de transporte. Nos Estados Unidos tem a questão do MS, que também é a mesma coisa. Então, a gente costuma falar... Claro. Ver como a grama do vizinho é mais verde, mas claro. todo lugar tem seus problemas. Porque ele tem, no final das contas, ele tem que ser uma área... que vai ter uma certa burocracia. Ele tem que proteger desde o país de entrada de coisas legais, de proteger também o mercado local. Então, as coisas são como elas são por algum motivo, né? Para a gente chegar até onde a gente está hoje. Isso não quer dizer que não deve ser tentar melhorar, mas as coisas são como elas são por N problemas, N situações que já aconteceram, que fizeram a tomada de decisão. Tu entraria numa discussão hoje com esses caras que falaram que depois do Covid teria um novo normal e agora tu tá vendo que a vida voltou como era normal. Antes? Como é que seria isso pra ti, assim, cara? Teria alguma briga com a pessoa pra explicar pra ela que, olha, a gente não chegou até aqui à toa? Quando tu achou que ia ser um novo normal? Não, porque são crenças no final das contas, né? E no meu papel não é convencer ninguém e nem convencer que a minha crença é a correta. Entendi. Seria bom que fosse, né, cara? Pelo menos. E vamos lá, falando de Covid, né? Tantas doenças já vieram, voltaram e é isso aí, tá todo mundo aqui. Né? Eu até esses dias fiz um post no LinkedIn meio irritado com isso, assim, porque a gente meio que não aprendeu muita coisa, né? E eu fiz o meu pensamento, né? Podem discordar à vontade. Que é assim... Pô, na hora, durante o Covid, cara, eu vi cenas assim que eu não consigo entender hoje. Era assim, antes, pré-Covid, os fretes, sei lá, em 2015, vamos dizer, de uma carga da China para o Brasil, chegaram a $25. Aí a gente fez uma oferta para ti de $25, tu dizia para mim que tinha uma oferta de 20. E aí os $5 fazia eu perder ou ganhar o negócio baseado nisso. Se eu te oferecesse 50, o mercado... vendendo 25, eu te oferecesse 50, tu diria para mim que estava muito caro. Aí os fretes chegaram a $14 mil, 15, 20, 12, enfim, dependendo do porto de origem e destino que você trabalhou. Daí um cara tinha uma oferta de 13 mil, mas não conseguia espaço. Daí um outro tinha uma oferta de 15 mil, mas conseguia, você não reclamava que estava mais caro. Daí agora a gente voltou, pós-pandemia, os navios... tem um dado bem legal que é de uma empresa chamada Sea Intelligence, que eles fazem mensalmente uma análise de qual é a confiabilidade nas programações de navios, né? de atracação e desatracação. E essa confiabilidade era numa média de 80%, 85% pré-pandemia, foi para 10%, 12%, 15% e tal, e agora voltou a um patamar de uns 60% aí nos últimos meses. O que indica que a logística está voltando aos eixos. Ainda não, né? Então, sei lá, a cada 10 navios, 6 atracam e desatracam no horário certo. E outros 4 atrasam de alguma forma. Eu acho que o atraso é mais de 2 dias, se eu não estou enganado. Então as coisas estão voltando ao normal e voltou a mesma coisa. As pessoas estão trocando os outros por $5. É uma pressão assim, o armador tenta usar toda a desculpa que dá para aumentar frete. O agente de carga põe frete abaixo do que ele tem de compra para tentar convencer o cliente para não perder por causa de $10. O cliente continua com aquela discussão por causa de $10. E aí, daqui a pouco, os armadores vão começar blank sailing, aí vai faltar... Mesma coisa. Tipo, todo mundo quer manter a margem alta de lucro. Não, né? E a relação entre pessoas, no final das contas. Assim, se eu tenho vantagem sobre ti naquele momento, eu vou utilizar
Porque amanhã eu não sei se eu vou ter essa vantagem de volta, então eu preciso aproveitar Fica o máximo cabo de possível. guerra, né? Meio estranho, Sim, né? Enfim, não eu achei que tem a uma gente ia aprender Não, como eu também comunidade. achei. Comunidade. Eu Eu achei também que achei, ia... Então, errei. Não existiu um novo normal Eu pra também, mim, eu também na achei minha opinião. Eu achava isso e não. Porque se for ver, não faz sentido, né? Se você está com frete de 50, 25 dólares, você fala, me abaixa 5 dólares que eu fecho. Não faz sentido, não vai mudar o teu negócio, no fim das contas. E aí, claro, aí todo mundo só vai ver seu interesse. Então, eu vou tentar comprar o frete mais barato possível, vou tentar vender o frete mais caro possível. E não, o correto... Triste, né? A gente tá falando só de frete, mas teve várias coisas aí, né? Claro, Enfim, frete a gente vê escândalos no Fantástico, que é... Deu uma enchente em algum lugar, o cara pega e põe a bombona de água de R$10 para R$180. Tenta aproveitar qualquer da situação. Cara, isso é insano, né? É insano. Nada, bem no meio da desgraça, né? Mas, enfim. É absurdo. Faz parte, enfim. Uma das coisas que eu assim, daí de meu sentimento em relação a esse crescimento lá, né? A gente vai viajando na maionese, vai voltando aqui, né? Nos nossos assuntos, mas é legal discutir porque temos experiência nesse lugar. É o fato de que, assim, a estrutura que foi feita lá hoje dificilmente fica obsoleta em 2 anos, em 5 anos, ou em alguma mudança, assim. Pelo que eu vi lá, é assim, estão construindo cada vez mais estradas e acesso a lugares para esses terrenos serem utilizados por grandes parques fabris. O nível das empresas acho de preparação para atender empresas de grande porte, empresas multinacionais. Não que só tenha isso lá, né? Mas aumenta muito a barra lá, né? Para as coisas, né? A gente, como agente de carga, trabalhando na Royal, a gente teve acesso a clientes de pequeno, grande e médio porte e o entendimento deles do comércio exterior, das coisas, é um nível alto, entendeu? Então, eu vejo um crescimento bem alto nisso, assim. Eles vão ter que fazer só um pouco mais de, talvez, marketing, vou chamar assim, né? E vão chegando novas gerações, como eu tinha comentado, do primeiro vieram japoneses, foram referências lá, depois vieram coreanos, depois vieram várias empresas chinesas e tal. Vai chegar e vai ter uma nova coisa. Tem até conversas, fala-se bastante sobre a biotecnologia, né? A gente está na floresta amazônica, então por que não utilizar isso a favor? E aí, principalmente, aí é um pouco diferente, porque a gente está falando tudo de importação para produção ali e depois você mandar para o restante do Brasil. Nesse caso, seria para você verificar tudo que tem da biodiversidade amazônica e você exportar. Então, por que não isso? Porque tem muita coisa que a gente não tem nem ideia hoje, que não foi explorado. Tem uns campos de pesquisa já lá, bem legais. Tem sim. Eu tive Mas tem acesso, muito ainda para ser feito, sim. para pelo menos dar essa visibilidade do que pode, enfim, ser oferecido, né? É que o que eu gosto, assim, né? Daí é uma visão minha e ela é de agora, né? Talvez eu mude amanhã com alguma nova informação, mas a de agora é assim, quando o governo público ele faz de alguma vantagem como essa, por exemplo, tinha uma boa intenção por trás, eu vou ler assim, tá? Não sei como é que era o cara lá assinando, se ele no coração dele tinha uma boa intenção ou não. Mas de fazer uma zona franca, esse desenvolvimento começar, bom, né? A gente vir as empresas tipo de governo privado, eu vou chamar assim, e juntas elas estarem desenvolvendo alguma coisa lá. E com esses dois capitais, essas duas forças, talvez trabalhando de mão dadas, discordando em algumas coisas, concordando em outras, o desenvolvimento foi chegando. 2 a 3 milhões de pessoas numa cidade, uma das maiores capitais do Brasil. Recebe shows até. Eu lembro que quando eu estava lá, estava tendo show do White Stripes, onde não veio para nenhum outro lugar aqui, foi em Manaus, lá tem uma casa rosada lá, não lembro o nome. É um teatro. É o teatro. Teatro, nananã. E, pô, Animal, também um público de 3 milhões de pessoas, tem público para isso, entendeu? Sim. Então, ficou bem desenvolvida de uma tese ou outra. E às vezes a gente está numa bolha, seja aqui em Santa Catarina ou em qualquer outro lugar, achando, não, Manaus, não... Cara, provavelmente a cidade é maior do que a sua. Exatamente. Dependendo se você está ouvindo. Então, 99% de chance é que seja maior que a sua. Então, pô, isso é bem interessante. Eu tenho uma última questão aqui, bem interessante para passar, que é dicas. Que dicas vocês dão para quem quer se especializar em importação focada em Manaus ou quem quer começar a importar por Manaus, que o cara, além do que ele já ouviu até agora, pode ser feito, enfim, para ele não ter o custo do comércio exterior aí, que cada errinho de vírgula custa R$5.000 uma loja assinada. A minha dica é o que eu digo para todo mundo que bate lá perguntando para a gente o que eu preciso fazer para te vender frete para Manaus. Aí, ó. E aí? Vai para Manaus. Vai para lá, esteja lá, conheça as pessoas, faça o networking.
porque é importante você estar lá. Você vai conhecendo, você vai descobrindo que não é um monstro. Né? É difícil, é trabalhoso, mas não é um monstro. As coisas acontecem muito bem. Né? Então, a minha dica é vá para Manaus, esteja lá. Legal, show de bola. E aí, Carlos? Eu concordo plenamente. Acho que a primeira coisa é vai para Manaus, porque você pode se comunicar por e-mail, por reunião online. Não é a mesma coisa, não funciona. Vai para Manaus, conhece pessoas, converse, vê quem pode de fato te ajudar. Tem várias empresas com, enfim, bastante credibilidade, que tem uma boa entrega. Contrate especialistas, né, que já saibam, porque o processo é diferente, não é a mesma coisa. E dê tempo ao tempo, né? Se planeje bem, não ache que da noite para o dia vai resolver sua vida, mas fazendo um bom planejamento, indo para lá, conhecendo boas pessoas, você vai ter sucesso na sua operação e vai começar a operar em Manaus sem dores de cabeça. É meio até legal falar isso que você falou, que a gente levanta essa bandeira de contratos especialistas, né? Porque em tese é assim, né? Você está lá, você é o dono da empresa, ou o gestor dela e vai estar cuidando da importação. Existem benefícios fiscais no Brasil inteiro, assim, na qual você pode consultar, checar e tal. E se você não contratar um especialista para cuidar daquele trabalho, talvez, e parar de microgerenciar alguma coisa, você não consegue ir lá e ver como é que está em Manaus, como é que está em Santa Catarina, como está no Espírito Santo, como é que está no Paraná, que tem benefício para um tipo de indústria. Tem São Paulo também, tem enfim, o próprio... né? Rio de Janeiro Rio de tem. Janeiro. Exato. Então, Alagoas, Roraima, lá, Rondônia tem também. Tem muito enfim, lugar com benefício. E você fica naquele micro ali, se de repente a mercadoria chegou, aquilo, né? ou enfim, e não consegue ver isso. Aqui já tem uma dica aí da Lidiane, falou que começou com 30 e poucos % de redução, talvez esteja um pouco menos ou mais, já mudou bastante coisa. Mudou, sim. Mas quem não gostaria, né, de 30 e poucos % É muita de redução? coisa. Sim. Sim, 30 e poucos % em cima do valor da mercadoria, do frete, do seguro. Nananana. Dá uma alegria, né, pro cara que tá pagando tudo isso e saber que vai ser 30% a menos, enfim. Acho que é isso. Esquecemos de algo? Acho que não, né? Falamos bastante. Tem alguma curiosidade? Não, né? Não. Depois a gente deixa para o episódio 2. Abordamos bastante coisa. Carlos tem uma boa indicação de bar para frequentar. Deixa esse o próximo episódio. Gente, queria encerrar o nosso episódio, então, agradecer a presença de vocês e o conhecimento, né? Acho que é bem valoroso. Para quem nos ouviu aí, quero agradecer também a atenção até agora. Lembrando para seguir nas nossas plataformas e redes sociais. Curtir, comentar, compartilhar. Minha sugestão é sempre dividir com a galera da empresa ali, cara. Às vezes tem alguém do teu lado que tá com alguma coisa lá por Manaus ou por qualquer outro assunto que a gente abordou, que não conhece Teus e Tons e que às vezes pode tirar a dúvida dele e tal. Ou contatar alguns dos especialistas que vieram aqui no podcast, né? Para lembrar, a gente sempre coloca LinkedIn, Instagram, deixa todo mundo lá visível. E essas são as pessoas de referência que a gente encontra em cada assunto para discutir sobre isso. No mais, muito obrigado por compartilhar seu tempo conosco. Um abraço e até mais. Tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Fechou? E corta. Lindão.